Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Fala Copemata. Eu sou o Gustavo Lacerda e hoje vamos falar um pouco sobre a atuação do Sicoob Copemata no agronegócio, auxiliando produtores, cooperativas de produção e toda a cadeia agro em geral. E para falar sobre isso, nós chamamos a nossa gerente regional de agronegócio, Karina Garcia. Bem-vinda, Karina. Obrigada, Gustavo, pelo convite. Muito feliz em representar aqui a unidade agronegócio para falar um pouquinho mais sobre as nossas linhas, as possibilidades de crédito e tudo que envolve, né, a questão da sustentabilidade também, dos dias de campo que a gente vem planejando. Então, dando um pequeno spoiler para o pessoal continuar nos assistindo até o final. Tem muita coisa aí, gente. Então, a princípio, né, a primeira delas, vamos falar um pouquinho de você se apresentar aqui para as pessoas que nos assistem. Como que foi sua jornada, né, antes e após entrar no Sicoob Copemata, e também toda essa jornada, né, para você chegar hoje como gerente aí do agronegócio, de regional de agronegócio. Sim, então, Gustavo, eu tenho assim no sangue, né, minha família, meu bisavô era cafeicultor, tive alguns tios também que foram pecuaristas, né, pecuária de leite, pecuária de corte. Então, eu me graduei em engenharia agronômica, né? Sou engenheira agronômica por formação e desde então venho atuado aí na área financeira. Então, o Sicoob Copemata, consegui a vaga como gerente de negócios agro, né? Entrei, vou fazer 2 anos agora, dia 13 de fevereiro, inclusive, né? Após um tempo, consegui team leader, né? Me deram essa oportunidade. Confiaram no meu trabalho, que foi muito importante. Isso é um ponto legal da gente ressaltar, a possibilidade de crescimentos que o Sicoob Copemata oferta para os seus colaboradores. E recentemente consegui o cargo de regional, né, fazendo a gestão da unidade, com o apoio tanto da equipe como de todos os gerentes, PAs, negócios. Vocês do marketing têm nos auxiliado muito também nessa caminhada agro do Sicoob Copemata, né? É uma parceria muito interessante também. E aí eu gostaria de perguntar qual é a importância hoje do agro para o Sicoob Copemata, do Sicoob Copemata para o agro. O agro, Gustavo, quando a gente fala principalmente a nível Brasil, o Brasil hoje não é só importante na produção de alimentos, como na segurança alimentar. A gente produz alimento não só para a cadeia nacional, mas a gente é visto como um grande exportador em diversas commodities também. Em momentos de crise, como a gente passou na época da pandemia recente, a gente pode perceber que o agro ele sustenta boa parte do PIB nacional, né? E quando a gente fala da cadeia ainda mais. Quando eu falo de transporte, logística, tudo isso interfere bastante. Aqui, hoje, provavelmente você tomou seu café da manhã, você almoçou, tudo tem o agro. A gente está aqui numa mesa madeira agro, né? Então realmente a gente precisa valorizar esse setor, né, da forma devida. O Sicoob Copemata tem atuado muito nesse segmento, não só para o produtor, e aí a gente fala desde o produtor familiar, né, que a gente fala que é o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, que é a linha do PRONAF. Também atendemos médios e grandes produtores, além das cooperativas de produção agropecuária, que são grandes parceiros do Sicoob Copemata, e mais recentemente temos atuado forte em agroindústrias também. Então toda a cadeia que compra produtos do produtor rural, como frigoríficos, laticínios, fábrica de ração, quanto o pessoal que fornece insumos, fábrica de insumo, revenda e máquinas agrícolas, a gente consegue atender também dentro da cadeia do agro. Acredito que você já tenha visto, né, as grandes dificuldades que esse setor tem. Como o Sicoob Copemata hoje atua para superar essas dificuldades? Muito bacana a sua pergunta, Gustavo. Hoje o setor agro, eu começo falando que é um negócio a céu aberto. Né? Então a gente depende de chuva, a gente depende de clima. Nós temos aí algumas culturas com problemas mais relevantes, por exemplo, o café, a questão da geada, do granizo, às vezes interfere na produção do produtor rural. E aí eu costumo brincar, sempre que eu vou dar treinamento com o pessoal, que para eu ter uma produção, você lembra quando você era criança que você fez aquele experimento do feijãozinho ali no algodão? Se você não molha o algodão, o que acontece? Nada, ele não germina. Então, para o produtor, desde ali da germinação até a formação de grão, a chuva é muito importante. Se eu tenho excesso demais de chuva ou falta de chuva, vai impactar na produção. Então, o problema começa na questão climática. Eu tenho muito problema hoje para o produtor, até mesmo acesso a linhas de crédito. Muitos ainda não têm informação suficiente, principalmente quando eu falo do pequeno produtor, para que ele busque uma instituição financeira para poder crescer, porque o investimento, o intuito dele é auxiliar o produtor no seu crescimento. Né?
Então, é nossa função também fazer esse papel de auxiliá-lo na parte documental. Hoje a gente tem uma equipe especializada, nossa equipe hoje, tanto para ir em campo, para dar sugestão para o produtor de melhoria, isso é bem bacana, quanto para as agroindústrias e cooperativas de produção, nós estamos sempre atentos ao mercado. Então, outro desafio dentro que você me perguntou é o mercado. Se eu tenho uma grande produção em outros países, isso impacta no preço da minha commodity aqui dentro do Brasil do que eu vou exportar. Outro problema, mão de obra. Não tem um produtor de leite que a gente visita hoje que não faz essa queixa, né, da dificuldade da questão da mão de obra. E a valorização mesmo do produto brasileiro. Hoje, quando a gente fala de café, já é um produto reconhecido mundialmente pela qualidade. E eu acredito que é um caminho a ser perseguido para a gente conseguir essa aceitação do mercado em todos os produtos que a gente tem, que são vastos, né? Quando eu falo Minas, a gente já tem muito leite, muito café, né, muita pecuária, mas a nível Brasil, maior produtor de laranja, né, dentre outros produtos que a gente se destaca. É o que você falou, né, anteriormente, né? Durante o nosso dia inteiro a gente tem produtos do agro, né, a gente consome, então é muita coisa, né, realmente. E também, assim, falando, né, um pouco dessa proximidade ali, né, junto dos produtores, né, você acompanhando ali o dia a dia, você consegue ver essas dores, né, esses desafios, na verdade. E também eu acredito que você já tenha visto muitos casos de sucesso, né? E eu queria que você citasse alguns pra gente entender aqui. Essa é a melhor parte, né, Gustavo? A melhor parte do nosso trabalho é quando a gente consegue, de fato, auxiliar o produtor ou a agroindústria dentro da cadeia e ver esse resultado benéfico para ambos. Então, eu vou citar um caso de um pequeno produtor. A gente já atendeu 3 pequenos produtores que eram irmãos, e esses 3 pequenos produtores eram produtores de leite, né, pecuária leiteira. Eles estavam colocando leite num tanque comunitário. Só que esse tanque comunitário, outras pessoas também colocavam seu leite ali. E a qualidade do leite dessas outras pessoas era inferior. O leite, Gustavo, ele é pago também pela qualidade. Então, eles estavam tendo um valor de leite, centavos perdendo a cada litro de leite. E aí eu mostrei para eles, através de uma conta simples, que se eles financiassem o seu próprio tanque de leite para os 3 irmãos armazenarem, só com o que eles estavam perdendo pela qualidade eles conseguiriam pagar. Então, esse foi um caso bacana, principalmente por ser um agricultor familiar, né? Então, para a gente é bem relevante. E também já tivemos casos de agroindústrias de grande porte, frigoríficos, que através de um aporte de uma CPRF, que é uma linha que nós operamos, que é a Cédula de Produto Rural Financeira, o frigorífico conseguiu ampliar em mais de 30% a sua capacidade de abate, o que traz um resultado muito significativo ali no seu caixa e no seu faturamento. Karine, então, para os nossos cooperados, né, as pessoas que estão nos assistindo, que são produtores, né, você poderia falar um pouquinho das nossas linhas, né, que você tem para esse setor? Sim, são diversas. Então, Gustavo, vou começar segregando aqui para quem nos assiste. Então, você que é produtor rural, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, nós atendemos com linhas de custeio, que é para o ciclo produtivo ali curto, compra de semente para plantio de culturas anuais, como milho, soja, compra de insumos, por exemplo, ração, para a pecuária tanto de leite quanto de corte, né? Então, crédito rápido de custeio, recursos de investimento nós também operamos, aí serve para comprar máquinas, por exemplo, colheitadeiras, ordenha, entre outras. Trabalhamos com recursos de comercialização, um recurso muito importante, principalmente o pessoal do café procura muito esse recurso. Industrialização também, para aquela agroindústria que, além de comprar do produtor, também utiliza do seu próprio leite produzido, por exemplo, um laticínio. E temos linha de CPRF, que pode até comprar fazenda, tá, gente? A gente faz bastante para compra de fazenda, o produtor procura. E o FGPP, que é uma linha financiamento de garantia de preço ao produtor, bem voltada à agroindústria também. E essa linha é muito interessante, Gustavo, porque ela é uma linha que o governo visa beneficiar o produtor para que quem compre dele pague pelo menos o preço mínimo estipulado pela Conab. Então, se a agroindústria está comprando feijão do produtor, para ele acessar essa linha, ele tem que pagar o valor justo de mercado, e isso é muito bacana. Então, hoje a gente consegue atender, de fato, toda a cadeia, as cooperativas de produção também, e principalmente com uma equipe especializada para atender em loco, seja na agroindústria ou na fazenda, com toda a qualidade técnica. Nossa, muito interessante. E você teria assim, alguma novidade, alguma coisa para falar?
Sim, tem sim. Temos uma novidade, né, que foi criada, inclusive você faz parte do Comitê de Sustentabilidade. Então o Comitê de Sustentabilidade foi atrás dessa linha, fez-se uma parceria com uma empresa, que é a Brasil Carbono, para a gente rodar operações de carbono para o nosso produtor rural. Então aquele produtor que tem a área de reserva ali bem conservada, que faz bastante captação através das suas folhagens, né, e toda a sua massa verde, essa empresa faz a apuração, nós financiamos para o nosso produtor cooperado para que ele faça esse levantamento e ele consiga vender esse estoque de carbono que ele tem. Inclusive o Cicobi Copemata comprará de alguns produtores rurais para que a gente possa ser carbono neutro. E aí o futuro que a gente espera é essas agroindústrias, as cooperativas parceiras também consigam neutralizar através da compra desse carbono dos nossos cooperados. Muito interessante essa linha, né, de crédito de carbono. E inovadora, Gustavo. Vai ser o primeiro Cicobi a fazer a nível Brasil. Olha só. E o Cicobi Copemata sempre inovando também. E nessa linha, né, a gente pensando um pouco também a nível de futuro, né? Como a gente está sempre à frente, queria saber o que você espera, né, do futuro aí do Cicobi com o agronegócio, do agronegócio com o Cicobi. Como é que você vê esse panorama aí de futuro para a gente? Eu vejo um panorama muito positivo. O Cicobi Copemata tem apoiado muito o setor. Então, todos os PAs já possuem alguma carteira de crédito rural, né? Muitos PAs bateram a meta do ano passado, né? Vamos ter até uma premiação. Então, para o futuro, a gente espera crescimento com sustentabilidade, mitigação de risco. Então, nós sabemos, como eu disse inicialmente, que é um negócio a céu aberto. Então, é um mercado que a gente tem que ter um olhar sempre voltado para ele, para identificar possíveis problemas, possíveis causas climáticas que causam aí, muitas vezes, quebra de safra, o produtor tem algum tipo de dificuldade para liquidar operações. Então é isso, cada vez mais técnico, cada vez mais atento ao mercado, com uma análise de crédito específica para o setor, porque quando eu falo de agro, eu tenho culturas de ciclo curto, de ciclo longo, eu tenho pecuária, agricultura, que são muito distintas e nós precisamos estar preparados tecnicamente para atender todas essas cadeias. Então acredito que o futuro é de sucesso, mas também de muito desafio. O agro sempre se superando e sempre passando por diversos desafios aí, apoiando muito na economia brasileira em todas as vezes que a gente teve algum tipo de dificuldade, né, Gustavo? Sim. Como, por exemplo, na pandemia. Desafiador sempre foi, mas assim, eu tenho certeza que essa parceria Cicobi com o agro vai ser de muito, muito sucesso. Eu gostaria de agradecer, né, primeiramente por aprender um pouco mais sobre essa área, sobre como vocês atuam junto ao agronegócio e também por você ter trazido todo esse conhecimento hoje para a gente. Muito obrigado, tá? Não, Gustavo, eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço cedido aqui para nós, né, da Unidade de Agronegócios, e que toda a cooperativa fique convidada a conhecer um pouquinho mais. Eu sempre brinco com as pessoas, tendo possibilidade de ir numa visita. O nosso intuito é que todo mundo se apaixone para que a gente faça juntos um belo trabalho aí para o produtor, para as agroindústrias, para as cooperativas e para toda a cadeia desse setor tão importante. E você que está acompanhando a gente, fique ligado no Fala Copemata para mais conteúdos relevantes como esse, e a gente está preparando muita coisa interessante aí para vocês. Isso aí, até mais, pessoal. Até mais.